Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é possível criar fumaça usando a ferramenta Smoke do Blender. Na verdade, eu já gravei um tutorial mais ou menos com esse mesmo tema há alguns meses atrás, mas na época que eu gravei, o Blender ainda estava na sua fase beta da versão 2.50. E eu quero mostrar nesse vídeo como é que está hoje a criação de fumaça usando o Smoke no Blender 2.58. Na verdade, pouca coisa mudou, mas é sempre bom a gente ver como é que essa ferramenta evoluiu. Na verdade, o painel está um pouquinho diferente, mas é pouca coisa. E também tentar adicionar um pouco de animação no emissor da fumaça, coisa que eu não fiz no meu antigo tutorial. E como eu recebo muitas perguntas sobre esse tipo de ferramenta de simulação física no Blender, eu resolvi fazer uma atualização para o tutorial. Então vamos ver como é que funciona? Então eu tenho aqui o Blender 2.58 e nós vamos criar os elementos que vão fazer parte dessa simulação de fumaça, sendo que o primeiro deles eu vou criar aqui um cubo e esse cubo ele será a área, ele vai delimitar a área em que a simulação da fumaça vai acontecer. Então eu vou só aplicar uma escala aqui nesse cubo para deixar aí um tamanho razoável para que nós possamos ter a emissão da fumaça. E dentro dele nós vamos criar um plano. Esse plano será o emissor, ele vai funcionar como sendo o emissor da fumaça. Ele só precisa estar aqui dentro da área do cubo. Pronto, agora ele está dentro da área do cubo. Vamos colocar ele um pouquinho aqui do lado. Vou colocar aqui nesse canto. Pronto. Temos aqui o nosso plano ali no cantinho, na área interna do cubo. Vamos adicionar algumas subdivisões agora ao plano. E antes de adicionar o sistema de simulação de fumaça, nós vamos adicionar um sistema de partículas ao plano. E vamos fazer algumas alterações aqui na quantidade de partículas, no frame inicial em que as partículas vão começar a ser emitidas. Se eu apertar play aqui, então ele já mostrou um pouco das partículas. Vamos aumentar um pouco a velocidade no eixo Z. Um pouco de força no emissor no eixo Z. 10 vai ser suficiente. Agora sim, está razoável. Só um pouquinho mais. 15, uma velocidade intermediária. Agora nós selecionamos o cubo e eu vou ali na ferramenta Smoke e vou determinar que o cubo será o domain, ele será o domínio do meu sistema de fumaça. Eu vou selecionar o meu plano e vou também dizer que ele é um Smoke, que ele vai fazer uma simulação, só que ele vai ser o flow, ele vai adicionar fumaça dentro do domínio. Se eu apertar play e marcar ali, como você deve ter percebido, o Smoke High Resolution, nós vamos ter uma simulação de fumaça um pouco melhor. Agora vamos só aumentar aqui um pouquinho a escala. Dá um play e nós já vamos ver a fumaça sendo emitida dentro do domínio. Agora, só aquele domínio ficou um pouquinho pequenininho. Vamos tentar uma coisa um pouquinho diferente, para não ficar só emissão de fumaça. Vamos adicionar keyframes com a tecla I e vamos deslocar o emissor, o plano, dentro do domínio. Então eu vou usar aqui a timeline, estou posicionando em quadros, aqui está no 80, insira um keyframe de localização, 120, a gente desloca o plano, tecla I, location, frame 170, desloca novamente, tecla I, location. Se eu der um play agora, nós vamos ter lá o nosso emissor de fumaça se deslocando dentro do domínio e emitindo o smoke. Repare no canto superior esquerdo que o próprio Blender mostra a simulação em tempo real da fumaça, a quantidade de quadros por segundo
que ele está usando. Ali eu estou vendo tem em média 5 quadros por segundo de simulação em tempo real da fumaça. Vou dar um pause. Vamos aumentar ainda mais o tamanho do domínio. Vou dar um ângulo um pouquinho melhor para visualizar a simulação. Agora vai dar para ver a fumaça subir bastante dentro da área da simulação. Para deixar a simulação um pouquinho melhor, nós vamos aumentar a resolução do domain. Em vez de 32, nós vamos dobrar para 64. A qualidade da fumaça vai aumentar, só que você vai perceber lá em cima que a quantidade de quadros por segundo já caiu praticamente pela metade também. Nós dobramos a resolução e a velocidade da simulação caiu pela metade. Está ali em média em 2.4, 2.5 quadros por segundo. Mas a fumaça está bem melhor visualmente do que estava antes. Então a gente pode perceber como a quantidade de detalhes na fumaça aumentou significativamente do que nós tínhamos antes com uma resolução apenas de 32. Então com esse tipo de recurso nós podemos criar simulações físicas com muito mais qualidade na simulação de fumaça. Chegando no final. Pronto, nós temos praticamente encerrada aí a simulação de fumaça. Então agora você já sabe como criar simulações realistas de fumaça no Blender 2.58. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como funciona essa ferramenta no Blender. E caso tenha interesse em aprender mais sobre o Blender, não deixe de visitar o ead.alanbrito.com para fazer um curso de graça básico sobre o Blender 2.5. Então, até a próxima.